Agora, o presidente norte-americano Donald Trump confirmou e lamentou a morte do Kirk em um post na Truth Social. Ele disse: Charlie Kirk está morto, era amado por todos. Kirk fundou o Turning Point USA e tinha um podcast top do país. O autor de 4 livros, 120 milhões de downloads em 12 meses. Deixa esposa Erika, ex-Miss Arizona, e filhos de 3 e 1 ano de idade. O suspeito inicialmente detido foi liberado. O FBI vai investigar o caso. A universidade onde ocorreu o crime foi evacuada, a polícia vasculha prédio por prédio. O tiro ocorreu às 12 horas e 20 minutos, durante uma pergunta sobre atiradores trans. Claramente, Rodrigo Constantino, foi tudo absolutamente premeditado. Uma violência política inaceitável. Pois é, e o Charlie era um dos melhores de nós, né? Ele tinha uma paciência, uma tolerância com comunistas, com a estupidez da juventude, né? Porque ele criou esse Turning Point, ele foi dropout de universidade, criou o Turning Point e fez muito mais do que quase qualquer professor pela juventude. Ele ia nas universidades, era o grande foco dele, né, debater. Era isso que ele ia fazer. Ele usava como arma a palavra. E repito, com total respeito pelo contraditório. Ele nunca tentou se impor, ele nunca foi agressivo, ele ia debater, ele fazia perguntas incômodas a quem está imbuído de certas verdades dogmáticas, né? Que está com a ideologia na cabeça, e ele provocava, né? Provocava com algumas fissuras nesse arcabouço dogmático, mostrando que existia uma visão alternativa de mundo. Era rotulado de fascista, né, de extrema-direita. Aliás, o Globo, acho que apagou, mas o Globo fez o pior obituário, talvez, da história, né? Influenciador de extrema-direita ligado à invasão do Capitólio, baleado durante palestra na Universidade dos Estados Unidos. E o G1, um pouquinho antes, tinha colocado do mesmo grupo Charlie Kirk, ativista da extrema-direita, baleado na Universidade dos Estados Unidos. Essa postura da extrema imprensa é parcialmente responsável pela essa situação. Eles demonizam a direita, não são tratados como adversários políticos, mas como inimigos mortais. Se nós somos rotulados de fascistas, se o Trump é o novo Hitler, bom, você impedir que Hitler avance com o seu projeto de poder te torna um herói democrata, não é mesmo? Então, nessa toada, você pegar um fuzil e atirar num debatedor radical da extrema-direita, você está salvando a juventude da doutrinação radical, né? A esquerda adota a linguagem da violência, Serrão, nós precisamos falar disso. Os casos são majoritariamente de vítimas conservadoras. E, pasmem, né, ironicamente, o discurso de ódio vem todo da direita, segundo a mídia. Aquele Luigi Mangione, que matou o CEO de uma empresa de farma em Nova York, virou herói. O próprio Charlie Kirk, em abril, tinha postado uma pesquisa que mostra que quase metade dos liberals, que é a esquerda americana, aceitariam violência contra o Elon Musk e mais da metade contra o Donald Trump. Ou seja, estão justificando a barbárie, estão normalizando a selvageria. E isso a imprensa tem um papel preponderante ao dar esse tipo de chamada, ao demonizar a extrema-direita, que eles chamam de qualquer um mais conservador. Charlie Kirk é um pai de 2 crianças, um pai, um marido, uma pessoa extremamente amável, quem o conhecia sabe disso e atesta isso, uma pessoa tolerante, e foi demonizado pela imprensa. Alguns estão constrangidos agora, outros não. A MSNBC, que é o canal do PSOL nos Estados Unidos, levantou a possibilidade de ter sido um disparo de um fã. Quer dizer, veja o nível, né? Veja o nível de desonestidade. Então, nós estamos lidando aqui com a escória da humanidade. E isso divide reações.
Porque o Ben Shapiro, por exemplo, que é um alvo constante, anda com segurança, sempre foi impedido de palestrar nas universidades, o Ben Shapiro, que também é um grande debatedor arguto, mas muito tolerante e respeitoso com o outro lado do corredor, o Ben Shapiro postou uma nota muito comovente, porque ele perdeu um amigo que ele conheceu com 18 anos de idade, né? E ele falou assim, basicamente, né, que nós peguemos o bastão que o Charlie deixou e sigamos adiante. Ou seja, não vamos deixar isso nos transformar em pessoas piores. E esse é um grande desafio nesse momento. Por outro lado, nós temos que reconhecer que vivemos uma guerra. E se só um lado da guerra atira, o outro lado vai ser massacrado. Então, isso leva a reflexões interessantes sobre como reagir. Porque nós temos que tomar muito cuidado para não virarmos aquilo que a gente está combatendo, não deixarmos isso nos piorar como seres humanos. Por outro lado, seres humanos com Deus no coração e com uma causa nobre também entraram em guerra. Desde as cruzadas contra os maometanos e por aí vai. E foram guerras justas, foram guerras necessárias. Então, eu me vejo muito dividido nesse momento. É até difícil comentar, porque eu não quero comentar no calor do momento, senão vai vir, talvez vai aflorar o pior lado meu. Por outro lado, essa indignação é fundamental para a gente lembrar que a gente está em guerra e que a gente precisa reagir e reconhecer com realismo a essência do nosso adversário. Comunistas querem nos exterminar com uma bala na nuca. Eles não querem debater e nos vencer com argumentos. Reconhecer isso é fundamental para a nossa própria sobrevivência. Confirmando exatamente isso que Rodrigo Constantino acaba de expor, vamos reproduzir aqui uma publicação do professor Olavo de Carvalho no dia 24 de abril de 2021. Olha o que diz Olavo de Carvalho. A esquerda move contra a direita uma crescente e bilionária guerra de extinção, enquanto a direita não lhe opõe senão uma polida concorrência democrática. É uma luta de assassinos contra idiotas. Palavras duras do professor Olavo de Carvalho, mas que são um despertar de consciência que a gente precisa ter hoje. Ter clareza exatamente do que está acontecendo. A coisa não é mais uma simples brincadeira, uma questão retórica, não é gostar ou não gostar da posição ideológica. A esquerda assumiu o lado de ódio, não é o discurso de ódio. Eles acusam o adversário do discurso de ódio, mas, na verdade, quem faz a prática do ódio é essa esquerda. Vamos lembrar apenas aqui o caso brasileiro. Jair Messias Bolsonaro, 6 de setembro de 2018, esfaqueado, não morreu por milagre, pelo Adélio Bispo, que continua impune. Agora ele é considerado maluco, né? E maluco é inimputável no Brasil, Dácio Bracarense.